Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai. Antes de entrar especificamente na mensagem de hoje, eu gostaria de contar, não deixa de ser um testemunho. Existe todo um processo no qual nós pastores, líderes, enfim, todos que servem na casa do Senhor, que ministram, de preparação para pregar, para ministrar a palavra. Cada um tem o seu modo, cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua metodologia. Mas enfim, ao me preparar para essa mensagem, a gente sempre se pergunta: Deus, o que o Senhor quer ministrar aos nossos corações, ao meu coração, ao coração da tua igreja, ao coração do teu povo? Nós oramos nesse sentido durante a semana, e o domingo vai se aproximando, e você na incerteza: Deus, preciso de uma confirmação. E nós não sabemos se é algo do nosso coração ou se Deus está nos movendo, mas nós cremos que Deus move sim o nosso coração, a nossa sensibilidade para com as coisas ao nosso redor, para que nós possamos, inspirados através da palavra, traduzir, ministrar ao coração da igreja, ao coração dos irmãos. E eu confesso que eu já havia até mesmo começado a preparar essa mensagem, quando ontem à tardezinha eu tinha feito algumas coisas, tinha vindo aqui na igreja e havia voltado em casa, e eu sentei um pouco e peguei o celular, abri o Facebook e estou ali passando as mensagens. Para quem não acredita que Deus fala conosco através de todos os métodos, de todas as formas, irmão Marcelo, eu vi um post seu que dizia: falar sobre pecado não está na moda, mas está na Bíblia. E na hora eu senti a confirmação, porque eu estava com este texto: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai. E eu confesso que eu ainda estava em dúvida: Deus, é isso que o Senhor quer ministrar? É isso? É este tema? E quando eu abri e comecei a passar, falar sobre pecado não está na moda, mas está na Bíblia. Eu senti que era uma confirmação da parte de Deus, que realmente não está na moda, muito pelo contrário, mas está na Bíblia. É algo muito sério, algo muito importante, é algo muito grave. A verdade é uma só: o pecado tem o poder de nos destruir, de nos levar para o inferno, para a morte eterna. E muito pouco se fala sobre o pecado. O pecado é o grande vilão que impede o homem, que impede o ser humano de se relacionar de maneira plena, de maneira completa com Deus, com o seu Criador. Não somente com Deus, mas o pecado nos impede de nos relacionarmos de maneira plena e completa com os nossos semelhantes e com todos os demais elementos criados por Deus, para que nós desfrutássemos. O pecado nos impediu de nos relacionarmos de maneira completa e plena. Desde que o pecado entrou na humanidade através de Adão, o homem tem sido privado de um viver pleno, de um viver em harmonia com o Criador e com toda a criação. O pecado foi introduzido por Adão e está arraigado na nossa natureza, na natureza humana. Não tem como fugirmos dessa realidade. Não tem como nos esquivarmos dessa triste realidade.
O pecado está arraigado em nossa natureza humana. E ele afeta a todos indistintamente, a mim, a você, levando à morte física, à morte espiritual, tanto do homem quanto da mulher que ao pecado se entrega. O Novo Testamento emprega várias palavras em grego para traduzir o pecado em seus vários aspectos. Dentre elas, as mais importantes são hamartia, adiquia, anomia, apistia. Hamartia significa transgredir, praticar o mal, pecar contra Deus. Adiquia significa iniquidade, significa maldade ou injustiça. Pode também ser descrita como falta de amor a Deus e amor ao próximo. Também como poder que age na pessoa para escravizar, para enganar. Ainda a palavra anomia denota a ilegalidade, a iniquidade e a rebeldia contra a lei de Deus. São todas palavras empregadas para traduzir, para descrever o pecado em seus vários aspectos. Ainda a palavra usada nesse sentido, apistia, indica incredulidade ou infidelidade. Em suma, o pecado é a inimizade e desobediência contra Deus, é a recusa da sujeição a Deus e a sua palavra. É um poder que domina, escraviza, que corrompe o homem à medida que este se entrega a ele. O pecado tem um poder de criar uma barreira entre nós e Deus. O pecado escraviza o homem, o pecado destrói a humanidade. A epístola de João foi escrita com o objetivo de exortar, de combater os falsos ensinos que circulavam entre os cristãos da época. Havia dentre os desconhecidos crentes destinatários da epístola alguns desviados, alguns falsos profetas, ou como o apóstolo João se refere, alguns anticristos, que andavam distorcendo o verdadeiro evangelho, o verdadeiro ensino a respeito da salvação em Cristo e o seu processo na vida do crente. Estes desviados, como diz o apóstolo Paulo, eles estavam no meio de nós, mas não eram dos nossos. Negavam a necessidade da fé salvadora em Cristo Jesus, negavam a necessidade de um viver santo, de um viver separado do pecado e do mundo, de um viver santo mediante a obediência aos mandamentos de Jesus. Embora não exista uma identificação do escritor na própria epístola, nem saudação, nem indicações de pessoas, menção dos destinatários, ou até mesmo dos lugares, algumas testemunhas do século II afirmam que ela foi escrita pelo apóstolo João, um dos 12 discípulos de Jesus, como uma espécie de carta aberta, de carta circular, algumas igrejas da Ásia que estavam sob a sua responsabilidade, sob a responsabilidade do apóstolo João. E dentre os diversos temas abordados pelo apóstolo, se destacam por sua frequência, por sua contundência, a realidade do pecado na vida do crente e as suas implicações. Tanto no capítulo 1, quanto no capítulo 2, 3 e 4, desta primeira epístola, desta primeira carta do apóstolo João, ele sempre está enfatizando sobre o perigo do pecado, sobre o risco que corremos em não conhecer, em talvez menosprezar o seu risco, o seu perigo, em subestimar a gravidade dos efeitos, das implicações do pecado na vida do crente.
Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Todos nós sabemos, ou pelo menos deveríamos saber, da gravidade, da seriedade das consequências do pecado na vida do ser humano, especialmente na vida do crente. Sim, especialmente na vida do crente, isso mesmo. Porque o apóstolo aqui estava escrevendo, era exatamente para os crentes, para nós. Ele menciona aqui alguns falsos profetas, ele menciona aqui alguns anticristos. Eu, por conta própria, utilizei o termo aqui desviados, porque eram algumas pessoas que estavam entre os crentes e se afastaram, que não criam, ou que talvez menosprezavam, subestimavam a gravidade e a seriedade do pecado. E o apóstolo se sentiu na obrigação, sentiu a necessidade de escrever, de alertar, de exortar os crentes em relação ao perigo, a gravidade, a importância das consequências do pecado nas nossas vidas, na vida do crente. Ele está se dirigindo exatamente aos crentes como uma forma de exortação. Em toda a epístola ele alerta os crentes quanto a este perigo que permeia assim as nossas vidas. E eu vou mais longe, eu acredito até que nas nossas vidas é muito mais perigoso, porque o diabo tenta muito mais contra as nossas vidas. A Bíblia diz: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Aquele que está de pé, porque aquele que já está caído, não precisa mais de tanto esforço. Aquele que já está dominado pelas garras de Satanás, não precisa mais de tanto trabalho, de tanta estratégia. Mas para conosco, que estamos lutando para permanecermos em pé, precisamos estar fortalecidos. Precisamos estar atentos, alerta ao que a palavra nos diz em relação a esse triste mal, que desde o princípio, que desde a criação, nos acompanha, nos persegue, insiste em dominar as nossas vidas. Em toda a epístola, o apóstolo João alerta os crentes quanto a estes perigos que permeiam as nossas vidas, a vida do crente, por causa do pecado. E eu quero destacar aqui pelo menos 3 destes perigos que o apóstolo João nos alerta. Primeiro grande perigo: acreditar que o pecado não é coisa séria. A Bíblia não deixa dúvidas quanto à ação do pecado na vida do homem. Desde a criação, o Senhor vem alertando o homem acerca do perigo do pecado e das suas consequências. Nós conhecemos bem no início o relato de Caim e Abel. As consequências do pecado na vida de Caim foram terríveis. A maldição que sobreveio sobre ele por causa do pecado. Todos os livros históricos, o Pentateuco, deixam muito clara a posição divina quanto ao pecado. Nós não temos dúvidas do que a Bíblia nos orienta, do que a Bíblia nos ensina, qual é a doutrina bíblica sobre o pecado, não há dúvidas. Nós não temos o que questionar, nós não temos incertezas a respeito do pecado. A Bíblia é muito clara, os profetas já anunciaram essa verdade. Isaías 59:2, os vossos pecados fazem separação entre vós e vosso Deus. O Novo Testamento corrobora com as Escrituras ao afirmar que o salário do pecado é a morte. A consequência de uma vida pecaminosa é a morte eterna, é a perdição eterna. Romanos 6:23. E o apóstolo João, de maneira muito contundente, exorta os cristãos quanto à seriedade da ação do pecado na vida
principalmente do crente, principalmente nas nossas vidas. 1 João 1,8: filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. O apóstolo já alertando: não deixeis que ninguém vos engane. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Portanto, o primeiro grande perigo, acreditar que o pecado não é coisa séria. Eu tenho a impressão que os crentes já estavam naquela época tendo dúvidas em relação à ação do pecado, talvez, ou com certeza, por causa destes falsos profetas, destes anticristos, destes desviados, que estavam agindo no meio do povo cristão, do primeiro, do segundo século. Outro perigo muito sério que ataca especialmente os crentes, é o de acharmos que não temos pecado, ou seja, negar a nossa natureza pecaminosa. Existem alguns que chegam a acreditar que não temos pecado nenhum, que apenas os ímpios pecam, que apenas os ímpios são pecadores. Olha o que o apóstolo João diz sobre isso, 1 João 1,8: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se dissermos que não temos pecado nenhum, ele está dizendo isso para os crentes, ele não está dizendo isso aqui para os anticristos, para os falsos profetas, para aqueles desviados que haviam abandonado a fé, a comunhão. Ele está dizendo para os crentes: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Portanto, uma segunda grande verdade: negar que somos pecadores por natureza é um grande perigo para nós cristãos. O simples fato de negarmos a natureza pecaminosa faz de nós mentirosos e, portanto, pecadores. Segundo o texto que lemos aqui de 1 João 1,8. Negar a nossa natureza pecaminosa faz de nós pecadores, faz de nós mentirosos. Portanto, precisamos reconhecer, e eu sempre digo que reconhecer as nossas limitações, reconhecer o nosso limite, saber que nós temos esta influência sobre as nossas vidas, nos faz ganhar um ponto a mais, um fortalecimento a mais em relação ao nosso inimigo, porque ele conhece as nossas fraquezas. O diabo conhece a sua fraqueza muito mais do que você. Ele sabe quais são os seus pontos fracos, e é nesses pontos fracos que ele vai trabalhar, que ele vai agir, que ele vai criar estratégias para te engodar, para te abocanhar, para te tragar no momento oportuno, quando você menos esperar. E nós, sabendo das nossas limitações, que somos pecadores por natureza, que temos a semente do pecado original nas nossas vidas, nós temos condições de lutar, temos condições de buscar o fortalecimento, o enchimento, para vencermos as tentações. Portanto, o segundo grande perigo, negar que somos pecadores por natureza. Era o que estava acontecendo já nos primeiros anos da igreja cristã. Um terceiro grande perigo, ainda mais sutil,
muito parecido com esse, negar que somos pecadores por natureza. Está registrado no versículo 10 do capítulo 1, que é negar as nossas ações pecaminosas. Não é a mesma coisa que negar a nossa natureza pecaminosa. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos de Deus mentiroso e a sua palavra não está em nós. É diferente de se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. No capítulo 8, o apóstolo está nos alertando para o perigo de negarmos a natureza pecaminosa existente no ser humano. Já no capítulo 10, o perigo é negar as nossas ações pecaminosas. Eu não peco. O apóstolo está dizendo aqui, se você disser que não peca, você está fazendo de Deus mentiroso e a sua palavra não está em você. Se dissermos que não temos pecado nenhum, versículo 8, versículo 10 agora, se dissermos que não temos cometido pecado, ou que não cometemos pecado, é um terceiro grande perigo. Pastor, mas eu não peco. Glória a Deus por isso, meu irmão. Realmente, nós não devemos pecar. O pecado não deve ser uma realidade, uma constância, não deve ser algo presente nas nossas vidas, no nosso cotidiano. Mas o simples fato de dizer, eu não peco, já está pecando. Não cometo pecado, já está pecando. Porque fazemos de Deus mentiroso e a sua palavra não está em nós, segundo o apóstolo João. 1 João, capítulo 1, versículo 10. Terceiro grande perigo: negar que não cometemos pecados, ou negar as nossas ações pecaminosas. Nós pecamos de tantas formas, nós pecamos até involuntariamente. Involuntariamente nós pecamos. Quando você percebe, já pecou. Pecamos em pensamento, pecamos por atitudes, pecamos com o olhar, pecamos no falar, pecamos ao julgar, pecamos de muitas formas. E a Bíblia diz: se dissermos que não cometemos pecado nenhum, fazemos Deus mentiroso e a sua palavra não está em nós. Portanto, um terceiro grande perigo é a negação das nossas ações pecaminosas. Não podemos jamais nos esquecer de que o que nos diferencia do ímpio, preste muita atenção, o que nos diferencia do ímpio não é a ausência do pecado. Ah, pastor, mas eu sou menos pecador do que o ímpio. Não, meu irmão, nós somos pecadores iguais. O que nos diferencia do ímpio não é a ausência do pecado, mas sim o fato de termos aceitado o plano da salvação, o plano divino através de Cristo Jesus nas nossas vidas. É isso que nos diferencia. Pecadores todos nós somos. E pior, mais do que isso, quando julgamos achando que somos menos pecadores, estamos pecando. O que nos diferencia é aceitarmos o plano divino de salvação por meio de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Reconhecermos Ele como Salvador, como Senhor das nossas vidas. Deixar que o Espírito Santo trabalhe nos nossos corações, arrepender-se verdadeiramente e obter o perdão que já foi conquistado na cruz do Calvário. Isso é o que nos diferencia do ímpio pecador e do crente pecador, podemos assim dizer.
É importante nós destacarmos que todo aquele que realmente nasceu de novo, o crente fiel em Cristo Jesus, ele não vive na prática do pecado. 1 João 3, capítulo 9, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Todo aquele que realmente nasceu de novo, não vive na prática do pecado. Mas não deixou de ser um pecador, não deixou a natureza pecaminosa, e não quer dizer que ele deixou de cometer pecado. Continuamos pecadores, mas agora algo nos diferencia: a ação sobrenatural e divina do Espírito Santo nas nossas vidas, através da obra redentora de Jesus Cristo na cruz do Calvário, que nos purifica de todo pecado, que nos liberta da condenação eterna através do sangue de Jesus. Nós temos este antídoto, podemos assim dizer. Mas e quando um filho de Deus, que realmente nasceu de novo, ele comete pecado? O próprio apóstolo João reconhece essa possibilidade quando faz a seguinte afirmação, que nós lemos já inicialmente: se todavia alguém pecar, filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis. Mas, porém, contudo, se todavia alguém pecar, se você não sabe, fique sabendo que existe uma guerra travada contra os filhos de Deus no mundo espiritual, travada contra mim, travada contra você, contra a sua família, contra a sua casa, contra o seu lar. No mundo espiritual existe uma guerra sendo travada constantemente, dia e noite, no qual o diabo exerce o papel de acusador contra nós perante Deus. Apocalipse 12:10. E lá o próprio apóstolo João também diz que dia e noite essa guerra é travada e o diabo exerce o papel de acusador contra nós diante de Deus. E se todavia alguém pecar, com certeza o diabo vai correndo lá, ó o crente lá da tua igreja. O senhor viu? O senhor viu o que ele anda fazendo? O senhor viu o que ele anda falando? O senhor viu o que ele anda assistindo? O senhor viu o que ele anda acessando na internet? Ah lá, aquele crente da sua igreja. O diabo constantemente, o papel de acusador perante Deus, dia e noite. E é exatamente neste cenário de batalha espiritual, de guerra espiritual sendo travada contra nós, que o apóstolo João nos apresenta aquele que intercede por nós junto a Deus nosso Pai, a fim de que sejamos livres de todo mal, a fim de que nos arrependamos dos nossos pecados, a fim de que nos consertemos perante Deus. O apóstolo João nos apresenta: se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai. Se por um lado tem o acusador, o inimigo das nossas almas, que constantemente, dia e noite, está a postos, alerta, atento, para nos acusar de qualquer deslize diante de Deus, o apóstolo João nos traz aqui aquele que intercede junto a nós, junto ao Pai, intercede por nós junto ao Pai. Temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. A epístola de 1 João é o único escrito no Novo Testamento que indica Jesus como nosso advogado, Paráclitos, nosso advogado junto ao Pai. Quando o crente erra,
quando o crente escorrega, quando o crente peca, quando comete um deslize, temos um advogado junto ao Pai, que intercede por nós. Nós não temos apenas um acusador, nós temos sim um advogado fiel, justo, que conhece as nossas vidas, que conhece o nosso coração, que intercede por nós junto ao Pai. Se no plano terreno, humano, muitas vezes nós somos obrigados, em alguma ou algumas circunstâncias da vida, nos socorrer dos préstimos de um bom advogado, para ter nossos pleitos resolvidos, solucionados, atendidos. Da mesma forma no plano espiritual, quando incorremos em algum tipo de delito que nos reprova diante de Deus, que nos deixam em desvantagem, que criam a barreira, um impedimento, que atrapalham o nosso relacionamento com Deus, nós temos à nossa disposição um advogado para nos representar, para garantir a nossa ampla defesa junto ao tribunal, ao Supremo Tribunal Celestial, junto ao justo juiz. Temos um advogado junto ao Pai. O Senhor Jesus é o nosso advogado fiel e clama ao Pai ao nosso favor. Melhor do que isso, com algumas vantagens, inclusive, em relação aos demais advogados que nós conhecemos, limitados, humanos, muitos deles falhos. Existe até uma ideia que advogado não é pessoa boa, né? Enfim, existem as exceções, mas Jesus é o nosso advogado, com todo respeito aos demais advogados, sem comparação. É um advogado incomparável. Jesus, o nosso advogado, nunca perdeu uma causa. Para Ele não existe causa perdida. Este é o nosso advogado. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai. Mas não é qualquer advogado. É um advogado que nunca perdeu uma causa. E que para Ele jamais, nunca existiu e jamais vai existir uma causa perdida. Portanto, meu irmão, portanto, minha irmã, se você já chegou a pensar que para você não tem solução, que o seu caso é perdido, creia que nós temos um advogado junto ao Pai, que intercede por nós, que jamais perdeu uma causa, e que para Ele não existe causas perdidas. Confie nele, entregue sua vida a Ele, deposite a sua fé, confiança e esperança no Senhor, porque Ele advoga por nós junto ao Pai, intercede por nós junto ao Pai. 1 João 3,8: para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. 1 Coríntios 15:57, graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 8:3, em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, Jesus Cristo, o nosso advogado. Uma outra vantagem: Jesus, o nosso advogado, é ficha limpa. Não tem nada que o condene, não tem mancha alguma no seu currículo. Nosso Senhor, enquanto homem, nunca pecou, nem sequer algum engano ou falta saiu da sua boca. Seu caráter santo, sua vida incontaminada, dão a Ele toda a autoridade, toda a integridade para nos representar junto ao Pai. Nosso advogado é ficha limpa. Nosso advogado é justo,
Nosso advogado é compassivo. Jesus entende a nossa dor. Jesus nos defende porque Ele mesmo conheceu em seu corpo as nossas fraquezas. Ele foi homem. Ele viveu como nós vivemos, sujeito às mesmas paixões, e ainda assim, jamais foi encontrado pecado nele. Por isso Ele se compadece de nós com misericórdia. Ele sabe o que nós sofremos, Ele sabe as nossas tentações, Ele sabe o que nós passamos. Jesus, o nosso advogado, é justo, é compassivo, é misericordioso, porque Ele sentiu as nossas dores, Ele sentiu o que nós sentimos, as tentações, o sofrimento, em seu corpo humano, quando esteve no meio de nós. E para finalizar, o melhor de tudo, Jesus, o nosso advogado, não cobra nada. Isso mesmo, é tudo de graça, Ele não cobra nada. Enquanto a maioria dos advogados por aí, alguns cobram rios de dinheiro, fortunas, para nos defender junto a um juiz, junto a um tribunal. Jesus, o nosso advogado, não cobra nada, é tudo de graça. Mesmo Ele sendo o melhor dos advogados, Ele não cobra, pois Ele mesmo já pagou o alto preço na cruz do Calvário. O preço já foi pago. Portanto, Ele intercede por nós de maneira gratuita, sem cobrar honorário algum. 1 Pedro 1, 18 e 19. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, com prata, com ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Não foi com prata, não foi com ouro que nós somos resgatados, mas com o precioso sangue de Cristo, imaculado e incontaminado. Foi com o precioso sangue de Jesus que já foi paga a nossa dívida, que já foi pago os nossos honorários. Portanto, Jesus intercede por nós de maneira gratuita, de maneira justa, de maneira compassiva, da melhor maneira possível, com a ficha mais limpa possível. Ele intercede por nós junto ao Pai. E se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai. Não existe pecadores e não pecadores. O que existe são pecadores que encontram o caminho para o arrependimento, e pecadores que infelizmente não encontram o caminho para o arrependimento. Mas não encontram porque este caminho está inacessível, está oculto, não está ao dispor, não está com facilidade para ser encontrado. Muito pelo contrário, não encontram porque não querem, porque Jesus está à disposição de todos. A salvação é gratuita, está à disposição de todos quantos quiserem, de todos quantos reconhecerem o Senhor como Salvador das suas vidas. A palavra tem sido pregada, o Evangelho tem sido pregado aos 4 cantos do país, aos 4 cantos do mundo, com raríssimas exceções. O Evangelho tem sido proclamado. Infelizmente, existem pecadores que não encontram, ou que não querem encontrar, ou que se recusam a encontrar o caminho para o arrependimento. Mas existem aqueles pecadores que encontraram em Jesus o caminho para o arrependimento, para a salvação, para a redenção, para o perdão dos seus pecados. Ninguém tem desculpa para viver pecando, para viver no pecado, afirmando que não consegue libertar-se dele, porque Jesus é o antídoto, Jesus é a libertação, Jesus é o perdão, é a redenção para os nossos pecados. Todos aqueles que reconhecem Jesus, que confessam os seus pecados, que clamam por misericórdia, são alcançados por sua graça, por seu perdão. Não há distinção,
não há restrição, não há discriminação. A sua graça, a sua misericórdia se estende a todos quantos se renderem a Ele, confessarem os seus pecados. Devemos, portanto, viver uma vida humilde diante de Deus, vigilante sempre diante das inúmeras tentações, pedindo que o Senhor nos livre do mal sempre, nos proteja, para que não venhamos cair em tentação, para que não venhamos viver na prática do pecado, para que venhamos pecar o mínimo possível, e quando isso acontecer, temos a consciência que temos um advogado junto ao Pai que intercede por nós, Jesus Cristo, o justo. Existe uma grande diferença entre nós e os ímpios. Nós sabemos o caminho de volta. Nós sabemos o caminho da redenção. Muitas vezes nós não reconhecemos, e aqui é o grande perigo que o apóstolo João nos alerta. Não reconhecermos as nossas falhas, não reconhecermos as nossas limitações, a nossa natureza pecaminosa. Não reconhecermos que estamos sim sujeitos a cometer pecados. Mas, se todavia alguém vier a pecar, temos um advogado junto ao Pai. Eu e você, nós temos Jesus Cristo que intercede por nós. Se você ainda não tem, você que está nos assistindo, se você ainda não conhece este justo advogado, este advogado gratuito, este advogado justo, compassivo, esse advogado vitorioso, invicto que é Jesus, que você possa conhecê-lo, que você possa reconhecê-lo como Senhor na sua vida, que você possa confessar os seus pecados, que você possa entregar a sua vida a Ele e ter a redenção e obter o seu favor, a sua graça, o seu perdão e ir morar com Ele eternamente nas mansões celestiais, por meio da vida eterna que só Ele nos garante, através do perdão dos nossos pecados. Deus abençoe a sua vida, meu irmão, minha irmã, você aqui presente, você na sua casa. Que Deus nos abençoe, que nós possamos estar convictos, conscientes da gravidade, da seriedade, das implicações, das consequências da ação do pecado nas nossas vidas. E se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai que intercede por nós. Que nós possamos recorrer a Ele, que nós possamos, sempre que percebermos, sempre que o Espírito Santo tocar nos nossos corações, assim como o salmista Davi, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, que nós possamos clamar a Deus por misericórdia e obtermos o perdão, obtermos a redenção para as nossas vidas.